esse projeto e foi lançado em outro projeto novamente. Quando verificou-se o erro, eu estou dizendo porque quem lançou, eu não sei quem foi, e também isso é de fevereiro do ano passado. Eu estou deduzindo que foi isso que ocorreu. Fez um lançamento da Ancaras em 2 projetos, só que o projeto correto é o CMO-TSQ2. E se você for lá nesse projeto verificar, existe lançamento e existe pagamento, então está correto. Nesse projeto que ele está aí, que eu estou te mostrando, foi cancelado. Tanto que ontem eu solicitei ao funcionário do setor de compras que ele excluísse esse lançamento para mim. O setor não consegue visualizar esse lançamento. Para o setor de compras, ele não existe mais. Mas para a contabilidade, ele existe. Então, o que eu quero de você é aquilo que nós conversamos anteriormente na reunião. Aonde está parado esse lançamento? Porque lá naquele módulo de cancelados que você apresentou para mim naquela planilha, ele não faz parte, ele não está lá. Então, esse lançamento ainda está no master, mas eu não sei como enxergá-lo para que a gente possa excluir ele. E eu tenho, assim, preocupação de que existam outros, a partir do momento que eu voltar a importar os outros meses, até dezembro. E, finalizando, que pode ser feito para que isso não ocorra mais, entendeu? O que a gente pode fazer no sistema para que, se excluiu, finalizou. Ele não vai ficar no sistema, em algum lugar aí no sistema, que na contabilidade vai aparecer. Então, clica ali no botão lançamento. Pode dar um ok? Isso. Ó, aí você tem informação, Valdir, do lançamento completo, tá vendo? Sim. Então, você vê que o lançamento, ele tem data de emissão ali, ó, lá em cima, tá? Sim. Ele tem a data, quer dizer que ele está pago, e ele está compensado também, ele já foi conciliado no banco, tá? Então, realmente, esse lançamento, ele não pode ser apagado, não. Inclusive, ele está com o código contábil ali embaixo, ó, o número 1 e o número 2. Tá vendo? Então, esse lançamento ele não está cancelado no sistema, não. Por isso que ele não veio na lista. Entendeu? Então, aí eu vou te mostrar uma coisa que eu não tinha verificado, porque olha para você ver. Aqui ele aparece como sendo do CMOPS, que é 002. Confirma comigo? Lá, Ele está quando aparecendo como o quê? Eu não entendi o isso. nome do projeto, né? Tá, Ele tá coloca ali mostrando para baixo, assim, por favor. Peraí, aqui, ó. Aqui, ó. que a tela aqui ela é menor aqui. Tá, na verdade, ali ele está na conta, né? Ali em cima é a informação da conta corrente. O projeto é esse de baixo aqui, né? Isso, então ele confere, né? Que ele está na conta e no projeto. Só Certo. que, como é que eu faço para fechar close, né? Aí, se eu voltar aqui, ó, ele está como CMOESC2. Tá vendo aqui em cima, ó? Olha lá, o debita a conta 213018821, CMOESC2. Então, são 2 projetos diferentes, são 2 contas contábeis diferentes. E quando eu fiz o fechamento de fevereiro, esse projeto está negativo nesse valor. Tá. Ali nessa tela aí mesmo, você tem a barra de rolagem horizontal ali, tá vendo? Aí nessa listagem, né? Vai para o lado da direita. A barra de rolagem ali na listagem. Não, essa aí é a vertical, isso. Vão mais um pouco. Ele está apontando esse lançamento para esse projeto. Ali, apareceu o projeto, tá vendo? ESP. Só que quando você pediu para mim abrir o lançamento, ele aparece PSQ. Tá, então tem parametrização errada no contábil. Porque o que acontece? Ele vai buscar as contas contábeis pelo que ele encontra no lançamento. Tá? Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Espere só um minutinho, vamos só montar essa charada. Então. Só um minutinho. Sim, óculos. Só um minutinho. Isso. Rubrica. Não sei qual é a rubrica. Então, aí você pode ver a rubrica, tem ali naquela lista ali, utilizou serviços de terceiros
pessoa jurídica, seguro. Super. Isso aí. O código contábil, em vez de ser do projeto PSQ, colocou do ESP. Então, ele Isso está daqui eu não verifiquei. buscando a conta contábil do projeto, ele busca por essa informação aí, tá vendo? Exatamente, exatamente. E os demais eu verifiquei, isso daqui eu não verifiquei, as rubricas, porque tem hora que é tanta coisa e então a gente, lá que está certo, que é PSQ, então realmente, provavelmente, se existem outros PSQ, ótimo, resolvido, né? Obrigada. Então, se eu tiver outros, eu vou ter que realmente verificar todas as contas Então, contábeis das rubricas. ali na contabilidade, inclusive dá até para colocar outras informações, tá? Naquele botão lançamento, sempre quando for a chave 1, a chave 2 ou a chave 4, tá? Para outra chave você não tem como usar, não, porque a chave 1, 2 e 4 são lançamentos, né? Então, é Sim, contas a pagar, contas a receber, tarifa bancária, tudo isso. A chave 3 são aplicações. isso. Então, ela não vai sair nesse formato aí, não. E você tem que olhar aquele botão origem, tá? Mas sempre quando for chave 1, 2 ou 4, você pode ter essas informações aí. Nessas É, informações, a gente pode colocar até outras informações se quiser, tá? Tem como, por exemplo, tem como colocar o número da compra, o número do pedido, que não tem ótimo. aí, tá? Não, eu gostaria, né, se possível. Mas dá para colocar essas informações. Tá. Uma coisa que eu queria te perguntar, Nira, que no cadastro do projeto, vamos supor, eu sei que é difícil, concordo com você que ela tem que ser um pouco flexível, mas não tem algo que poderia chamar a atenção, porque se eu for lá no cadastro dele e a conta contábil dele é essa, ele permitir que eu cadastre um outro projeto, não tem alguma coisa que pode barrar, não tem alguma coisa que pode dar um alerta que está colocando um código diferente desse daqui, porque senão fica assim, sabe? Às vezes a gente perde muito tempo buscando o que, que pode ter acontecido. Agora, lógico, já é um alerta, sempre vou vir aqui, que é o que eu tenho feito em alguns outros lançamentos. Mas eu queria, assim, eu estou percebendo que às vezes eu demoro um pouquinho no fechamento, sabe, da conciliação, buscando essas informações. Certo. Existe algo que pode nos ajudar? Então, o que dá para fazer é o seguinte, ó, você foi aí na tela onde você, porque, é, por exemplo, vocês trabalham com a ideia de ter o projeto no passivo, né? E Sim, daí você pega essa conta contábil e distribui para todas as rubricas. A isso. maioria das fundações trabalham dessa forma, tá? Tem uma conta contábil para o projeto no passivo, né? E daí Isso. alimenta. Mas tem outras que têm contas contábeis para os projetos, entendeu? Então, por exemplo, quando você pega uma conta com uma rubrica de material de consumo, ela vai ter uma conta contábil de material de consumo onde ela coloca. Se for, por exemplo, bolsa, aí eles vão colocar numa outra conta contábil, tá? Ou seja, a lista de rubricas, as contas contábeis da lista de rubricas é diferente. Mas como é que Porque, eles conseguem vincular ao projeto? é porque no lançamento a gente leva a informação do projeto, entendeu? Então, na hora que É o eles. contrário nosso. Assim, o plano de contas é diferente, entendeu, o Valdinei, né? E acaba que a forma de trabalhar, né? Não é muito comum acontecer, mas tem casos assim, entendeu? Entendi. Tem fundação, por exemplo, que faz o seguinte, olha só, mas por que eles trabalham dessa forma? Porque eles têm um número de projeto pequeno, eles têm um número de projeto anual próximo aí de 5, 6, 7 projetos por ano, né? Isso. Então, acaba que o volume de projetos é pequeno, embora o valor dos projetos seja um valor alto. Aí, para no caso eles não terem apenas uma conta contábil na contabilidade, lá no passivo, o que que eles fizeram? Eles criaram para cada projeto no passivo, eles têm uma conta sintética. E eles criaram contas analíticas dentro dessa conta sintética, que são 4. Então, eles colocaram uma conta analítica para rendimento, uma conta para despesas de custeio
uma outra para receita, né, que é o crédito que vai receber, e a outra, se não me engano, é para material permanente. Então, eles têm essa distribuição para todos os projetos. E daí, por exemplo, quando eles têm material de consumo, vai entrar na conta contábil de despesa de custeio analítica para aquele projeto. Quando eles têm isso, material de consumo, quando tem, por exemplo, bolsa, vai entrar também como despesa de custeio. Então, assim, a conta contábil ela vai variar de acordo com essas quatro que eles definiram. Essas quatro, eles fazem essa distribuição para todos os projetos. Mas por que que eles fazem isso? Porque eles trabalham com poucos projetos, entendeu? Então, Certo. tem como trabalhar dessa forma. O que dá para fazer aí é o seguinte: toda vez que você for cadastrar o projeto, a parte contábil, você vai colocar a conta contábil nesse grupo aí, ele distribui tudo. Só que pode acontecer do projeto, no meio do caminho, ele ter uma nova rubrica, subrubrica, né? Então, por exemplo, o projeto ele não tinha material de consumo, mas, durante o projeto, o órgão financiador permitiu, né, que fosse criado material de consumo e que vocês fizessem um remanejamento de material Sim, permanente para material de consumo. Daí acontece. você foi colocar a conta contábil no material de consumo, né? Aí Sim. a gente pode fazer uma verificação se a conta contábil que você está colocando é a mesma que aparece naquele outro local que você estava, Isso, entendeu? exatamente isso. Por quê? Porque quando ele me pede aqui a conta contábil, você entendeu? Ela vem aqui, ó, e busca. A gente pode Então, até fazer o seguinte, a gente já, veja, a conta contábil não tem como eu cadastrar automático, tá? Porque é sim, uma definição do usuário, né? Inclusive, ele pode exatamente. colocar uma outra conta. Mas eu Sim. tenho como, na hora que você clicar no botão, eu tenho como já partir com essa conta aí, mostrando essa conta, entendeu? Isso, porque quando é os projetos livres é diferente, mas nesse caso do projeto restrito, ele nem que ele desse um alerta, fala assim, olha, não é essa conta, né? Sim, E a conta que você tem cadastrada lá como conta do projeto no plano de contas é X. Você está informando, ó, tá, confirma, algo assim. Eu sei que eu estou pedindo muito, mas como se diz, eu tenho que pedir e ver se é possível, né? Mas sim, e que alertasse o funcionário de que ele está informando outra conta, é isso mesmo? Porque, assim, eu estou há vários dias refazendo coisas que, assim, eu queria que não tivesse acontecido, você entendeu? Então, isso dá um atraso um pouco no serviço aqui para as metas que eu tenho agora de começo de ano, de prestação de contas. Então, eu sim. queria tentar, para esse ano de 2025, a gente regularizar isso para que no começo de 2026, eu não tenha esses mesmos problemas novamente. Certo. Não, não, certo. Então, essa configuração, a gente não precisa nem ser uma configuração, tá? A Isso, gente pode, na hora que você for cadastrar uma nova conta, uma nova rubrica, subrubrica, já mostrar para você qual é a conta contábil que está informada naquela configuração prévia ali, tá? isso. Se não Isso tem for, como fazer. ele pode alterar, mas ele vai alterar ciente de que ele foi informado que a conta certa era X. Isso mesmo. Ótimo. Você pode fazer esse favor para nós, Nil? Como que é? Você pode fazer isso para a gente aqui para a Fundação? Pode, tem como, tá? Aí a gente faz. Perfeito. É interessante anotar essas coisas que a gente está vendo, tá, gente? Sim. Depois, até para eu poder olhar com o Aguinaldo um prazo para essas definições. Por exemplo, a parte aí que a gente vai falar ainda da parte do cancelamento, apagar os cancelamentos, né? Eu olhei Sim. aqui no sistema, depois eu vou falar sobre isso, tá? Ótimo. Bom, para mim já é o suficiente quanto a essa questão, Nilo. Como é que eu ponho aqui parar de partilhar para que você Isso. possa dar continuação? Pode parar de compartilhar agora. Ok, perfeito. Pode Aí dar eu sequência. vou compartilhar aqui. Isso, eu estou vendo aqui, a Cíntia levantou a mão. Não, eu só queria saber se eu posso já corrigir. Eu vi ali também que está com código errado, então eu queria saber se eu já posso corrigir aqui no projeto. Você está falando desse lançamento, sim?
Eu importei ele. Eu não sei se o Master permite, Nilo, que se eu tiver importado a rubrica, que o setor de projeto faça a correção, sem eu desimportar o lançamento? Então, a conta contábil que você coloca na rubrica e subrubrica, ela vai ser usada no momento que você faz as importações, né? Agora, a qualquer momento, você pode alterar essa conta, tá? O lançamento que foi importado, ele não altera, entendeu? Isso não tem como alterar, né? Mas como a conta contábil que está na rubrica e subrubrica, essa conta ela está parametrizada ali, né? E por Sim. algum motivo, às vezes numa situação você vai mudar esse parâmetro, entendeu? Então a gente precisa permitir que você altere essa conta contábil, tá? Então você tem como corrigir a conta contábil no projeto. Então, mas assim, a minha pergunta é o seguinte: a minha preocupação é do funcionário alterar e eu tiver importado, eu não tiver como eu conferir, entendeu? Nesse Sim. caso, a gente está falando, então eu vou desimportar esse lançamento para ser corrigido para me importar corretamente. Agora, a minha preocupação é esse lançamento foi cancelado, ele não pode ir para o PSQ 002, porque lá no PSQ 002 ele já existe. Então, o lançamento ele tem que sair do sistema, ele tem que ser excluído. Entendeu? Então, Porque se é mas assim, esse lançamento, eu acho que a gente não vai conseguir excluir o Rodrigo, porque ele já está pago e está compensado. Eu então, acho que se eu corrigir aqui o código contábil dele está errado, está puxando o outro. Se eu corrigir, automaticamente ele vai corrigir lá. mas no PSQ 002, Cíntia, se você pegar Não, o razão dele, ele já existe lá. Não porque vai ele está puxando o código dele, não é não? Não, existe dois lançamentos. Se você pegar o razão do CMO-ESP2 e o CMO-PSQ2, você vai achar esse lançamento lá nele também. Ah. Então, é isso que me preocupa. Eu vou corrigir aqui agora, viu? Só que Nilo, nesse Oi. caso, aqui, ó, deixa eu te mostrar ele, quer ver? Se eu pegar o razão deles aqui, ó, como que eu faço para partilhar de novo? Gnaldo, como é que eu faço aqui para partilhar comigo ver de novo? Pode compartilhar. Certo. Eu preciso do Gnaldo me ajudar aqui. Tá. Vou entrar. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o razão, Nilo, só para a gente, da Cíntia, fazer essa correção, para que a gente tenha certeza de uma coisa, porque eu só verifiquei isso lá no projeto. Sim. Então, 2.1.03.821. Período fevereiro. Isso. Ó, tá vendo? Ele está aqui, no que não devia estar. Agora eu vou abrir um outro projeto, que é o projeto certo, um outro código contábil. Certo. O código dele é o 798. Ele não está aqui. É isso mesmo, ele aparece lá no projeto, porque lá no projeto não vincula a conta contábil, e aqui ele está menor. Porque como é crédito, quando tem saldo, eu não verifico o saldo com o lançamento lá no projeto. A partir do momento que ela corrigir, ele vai aparecer nesse razão aqui. Aí resolve a questão. Então, é isso mesmo, a gente pode fazer que eu vou desimportar e importar de novo. Certinho, Nilo. Eu só queria ter certeza disso aqui.
Eu vou só cancelar esse lançamento. Já corrigi aqui, viu, Paulo? Tá, depois eu importo ele novamente. Nilo, vou parar de partilhar e você pode continuar. Obrigada. Certo. Deixa Deixa eu pescar aqui, peraí, só colocar aqui do lado aqui, gente. Vamos. Aguinaldo está aí na reunião? Oi, Aguinaldo, essa reunião está sendo gravada ou não? Ah, não, sabe, eu estou perguntando para poder passar todas essas informações para a Thalita, né, quando ela retornar. Acho que, ok, obrigada. Vocês estão visualizando a tela? A tela do sistema? Sim. Tá. Então, o que acontece? Na reunião passada, né, a gente viu com vocês, aliás, vocês perguntaram para a gente se é possível, né, ao invés de cancelar os lançamentos lá do Compras, né, na verdade, assim, cancelar o contas a pagar pode acontecer até de outros locais, né, mas ao invés de cancelar, apagar o lançamento, o contas a pagar, tá? Tem como fazer isso? Tem como fazer isso hoje pelo sistema. A gente pode criar uma configuração de que o sistema ele não vai permitir que você cancele o contas a pagar, entendeu? E daí, como você não vai conseguir cancelar, a solução que vai ter vai ser apagar o lançamento. Agora, a gente não consegue fazer o seguinte, é você clicar no botão de cancelar e ao invés de cancelar, ele apagar, entendeu? Estão entendendo? Nilo, eu Então, mais ou menos, você poderia explicar um pouquinho de novo para me tentar entender. Também não entendi muito bem. tá, isso aqui, quer ver? Você tem esse lançamento aqui, tá? Independente da origem aqui, um pagamento aqui para essa empresa, Alvin Silva, né? Você tem esse processo aqui no sistema de cancelar, tá vendo? É assim que o processo é feito aqui no Contas a Pagar, né? Você clica no botão sim, dá o OK. Você vai cancelar esse lançamento. Então, ele vai ser contabilizado pela data de emissão e ele vai ser contabilizado também pela data de cancelamento, que é, no caso, 17/1, tá? É isso que vocês não querem, né? Ao invés de cancelar, vocês querem o quê? Que o lançamento ele seja excluído aqui do sistema. Isso A gente mesmo. tem como tirar a opção do botão cancelar, entendeu? O que eu não consigo fazer é fazer o seguinte: você clicar aqui no botão no lançamento, clicar no botão cancelar e dar o OK, né? Agora, aí, ao invés de cancelar, ele apaga, entendeu? Isso a gente não consegue fazer porque as funções aqui, elas já estão definidas nos formulários. Então, esse formulário aqui é um formulário de cancelamento, ele não é para apagar lançamento, tá? Mas a gente consegue inibir esse botão aqui. Então, você não vai conseguir cancelar. Você vai clicar aqui, mas não vai ter essa opção aqui. Ou seja, a única opção que vai sobrar é realmente apagar o lançamento, tá? Isso para poder tirar o lançamento do sistema, né? Tirar do banco de dados, dos processos que estão envolvidos com esse lançamento, entendeu? Isso mesmo. Só que aí, Nilo, eu vou te pedir uma coisa. Quando você vai lá no financeiro e tenta pagar um lançamento, ele já fala assim, lançamento importado para contabilidade. Ele não permite que aquele lançamento seja pagado. Então, se ele está importado, eles o que fazem? Ou então, se vai fazer um lançamento com contas a pagar e eu já fechei a data, não é possível também. Eu tenho que voltar a data, seja para um lançamento de um mês anterior, seja Sim, para editar ou cancelar. E o que eu preciso de você é que essa função, essa questão aí do contas a pagar também esteja vinculado a essa norma de que se o lançamento já estiver contabilizado mesmo, que ele precisa ser apagado depois, porque descobriu que ele está em duplicidade, ele só permita depois que ele solicite a contabilidade, a liberação da data ou o cancelamento daquele lançamento. Por que eu te falo isso? Porque pode acontecer igual essa relação que você mandou para mim aqui, ó, de itens que foram cancelados, eu não tinha a mínima ideia.
E onde eles estavam? Na contabilidade. Eu não sabia. Eu só me atentei para isso quando eu vi um projeto negativo. Falei, mas por que esse projeto está negativo? Eu fui lá no banco Sim, dele no financeiro, ele não estava. E fui puxando a corda e aí descobri o que foi que tinha acontecido. Então, assim, eu queria ver de você uma forma que travasse, que contabilizou, a pessoa não consegue nem apagar, nem editar, nem nada. Ela primeiro tem que informar a contabilidade o que ocorreu, para que ela possa fazer qualquer alteração naquele lançamento, fazendo um favor. sim. Então, mas olha o que que acontece aqui. A gente vai fazer um teste aqui. Quer ver? Se eu só olhar aqui no banco de dados, veja só. Esse lançamento aqui eu importei para contabilidade agora, tá? Então, se Certo? a gente pegar aqui, ó, o período aqui de janeiro, isso está só aqui no servidor, tá? Vamos ver, não está Uhum. aí na máquina de vocês, não. Então, o lançamento, ele está aqui, esse lançamento aqui para Alvin, tá? A chave dele aqui, tá vendo? Esse lançamento aqui, ó, Alvin, né? 3.884, tá aqui a nota fiscal aqui, tá? Se eu tentar agora isso, é para qualquer pessoa, tá? Isso não é permissão de usuário, não. Isso Sim. independe. Pode ser a pessoa que tem todas as permissões no sistema, mas se ela chegar aqui no lançamento, vai dar essa mensagem. Ó, eu estou tentando apagar o quanto está pagar, tá? Aí dá essa Sim. mensagem: quanto a pagar já foi exportado para a contabilidade. Isso. Solicite ao setor da contabilidade que apague o lançamento contábil de chave tal e tente novamente. Isso Pronto. mesmo. Então, daqui ele não consegue passar. Ele Ótimo. consegue cancelar, porque o cancelamento ele vai ser importado para a contabilidade. Como vocês Exatamente. não querem usar esse recurso, igual eu falei, esse botão aqui ele vai ficar inibido. Ele não vai ficar, como é que fala? Você não vai poder clicar nesse botão aqui para essa Vai opção, estar tá? inabilitado. Ótimo. Isso. Não, tudo Bom, bem. aí o que que a pessoa teria que fazer? Pedir para contabilidade excluir. É o que a gente vai fazer agora, tá? Para Certo. poder, no caso, liberar esse botão para o cancelamento ali, desculpa, para apagar. Então, eu O venho aqui, edi- vou apagar, como que é? Uhum. O editar também, ele está vinculado a essa mensagem aí que ele está importado? Está. Ótimo, ótimo. Aí, no caso, ele vai dar essa mesma mensagem na hora de editar. Aí, o que acontece? Como, às vezes, a pessoa ela quer alterar alguma informação no lançamento, né? Que Sim, não vai para a contabilidade, porque são informações financeiras, por exemplo. Às vezes a conta da pessoa, a forma de pagamento, ela vai alterar, porque às vezes a pessoa mandou um boleto, mas aí ela pediu para fazer depósito em conta. Então, aqui tem a possibilidade de trocar algumas informações. Essa parte aqui de complemento, ela só habilita se o lançamento não tiver exportado para a contabilidade, tá? ótimo, Complemento, número de série, código externo, CBO. Por quê? Porque perfeito. essa parte aqui, no caso, ela já é sensível lá para a contabilidade, então não pode alterar. Mas por que que a gente coloca disponível aqui? Porque às vezes a pessoa gravou o lançamento, mas ela não consegue alterar grande parte das informações que estão aqui, como pessoa física, a conta do projeto, o projeto, rubrica, subrubrica, mas essas informações aqui é possível alterar, enquanto não foi feito o pagamento, tá? Tem isso também. Se o pagamento ele já foi para o borderô, aí a gente trava essas alterações aqui também, tá? Bom, Ótimo. mas agora eu apaguei o lançamento da contabilidade. Então, ó, ele vai permitir que você apague, tá? Agora vamos fazer um outro teste. Mas esse teste aqui que eu vou fazer, ele já depende do usuário, tá? Permissão de usuário. Deixa eu olhar aqui, deixa eu pegar aqui. Aí eu não sei se o Agnaldo, por exemplo, de repente ele tem essa permissão, ó. A gente vai alterar a data aqui, colocar 25, colocar 24, na verdade, né? Porque é mais fácil para ir para frente. Então,
eu vou travar a contabilidade, hoje é dia 17, né? Então, eu vou travar a contabilidade no dia de hoje, tá? Isso quer dizer o quê? Que eu não posso alterar lançamentos financeiros, tá? Porque essa data aqui, ela está impedindo isso. Então, eu tenho que mudar de usuário, na verdade, eu vou sair do sistema e entrar de novo, Ô, porque Nilo, isso é uma configuração. Oi, pode falar. tá, essa configuração é só o setor contábil que pode ter permissão. Tá. Então, aí, no caso, o Aguinaldo, eu passo para ele, ele tem que alterar essa configuração de todo mundo, tá? Certo. Mas aí eu passo para ele depois qual é. Bom, aqui, aqui está permitindo apagar a conta contábil. Aqui, no caso, está permitindo apagar também. O lançamento, ele não está na contabilidade, mas a data de emissão dele é 6/1. E pela configuração que a gente colocou aqui, não pode permitir, tá vendo? Aqui é 17/1. Então, o lançamento aqui tem que estar travado, porque ele é anterior a essa data aqui. Se fosse posterior, Exatamente. conseguiria. Aí, tem não sei se eu vou conseguir encontrar qual é agora, tá, gente? Mas aí você passa para o Agnaldo depois, Nilo, fazendo só para ele particular, fazendo favor. É, tá, eu passo aqui, mas é alguma dessas aqui que tem que olhar certo, aí eu passo o número, tá? Tá. E daí ele pode tirar essa opção. Ou Tá, seja, o sistema ele vai ficar travado, tá? E, aí tem um ponto que é o seguinte: onde que ele está travado com essa condição de não permitir, né, que a pessoa apague o lançamento ou faça uma edição depois que o lançamento foi para a contabilidade? A princípio, ponto local, pode ser conta a pagar, aplicação, pode ser financeiro, né? Às vezes você não fez o contas a pagar, você criou o lançamento aqui direto no financeiro, mas esse lançamento ele vai como chave 2, né? Um lançamento de tarifa bancária, por exemplo. E daí, se ele está na contabilidade, você tentar apagar, vai dar essa mensagem, tá? Bom, então, a gente vai inibir esse botão cancelar. Isso vai ser feito também lá no compras, tá? Por quê? Porque as origens, né, do contas a pagar são de outros locais no sistema. Então, você consegue criar o contas a pagar a partir do compras, a partir das próprias solicitações aqui de pagamento, solicitação de diária, né, adiantamento. Então, isso tudo cria conta a pagar. Vocês estão usando a parte de contratos? Sim. Contratos? Isso. Parte de contrato no sistema, parte de contrato de bolsa, por exemplo. Sim, já é você. Não tem nada Sim. lançado aqui. Deixa eu ver, vou voltar um pouco mais a data. E essa parte aqui de contrato, depois é interessante a gente mostrar para vocês, ela contrato de bolsa, tá? Bolsa RPA e estágio também, né? E tem também o adicional variável que foi colocado também. O que acontece? Essa parte de contrato aqui é interessante para agilizar o processo de pagamento de bolsa, principalmente, tá? Porque às vezes você tem uma bolsa que você tem 12 pagamentos para fazer para aquela bolsa. Todo mês você vai ter um pagamento. Se você colocar as informações do contrato aqui da bolsa, né, no sistema, você vai criar as provisões de pagamento, que são essas aqui, que vão aparecer aqui. As 12 provisões, uma para cada mês. E daí você tem um processo aqui no sistema de liberação de provisões de bolsa, que é um processo que você vai liberar esses pagamentos aqui todos por um lote de pagamento, entendeu? Eu não sei se vocês têm assim um dia específico para pagar a bolsa, ou se vocês pagam todo dia. Como que é o processo? Ô Nilo, Sim. eu ainda não estou usando esse sistema ainda. Eu ia até pedir para fazer um treinamento com a Fabiana, porque ainda a gente não está usando isso daí. As bolsas eu lanço manual ainda, sabe? Eles Sim. mandam os recibos mensal para mim. Então, aí no caso, a gente pode marcar, a Fabiana ela volta de férias semana que vem, tá? Na quinta-feira.
Aí pode marcar com ela, que ela conhece bastante esse módulo aqui. E aí vem um ponto seguinte, ó. Existe a solicitação web de contrato de bolsa, tá? Uhum. Que é essa solicitação. Dessa solicitação, a bolsa ela já cai para a parte do contrato. Você tem até como gerar o contrato a partir do sistema aqui, o arquivo PDF, tá? Tudo Sim, pode ser configurado, tá? E daí essas provisões aqui, elas vão ficar no sistema e você vai fazer um processo de liberação por lote. Contratos de RPA não são todas as fundações que usam, não, tá? Contrato de estágio, tem fundação que usa aqui no sistema, tem outras que põe no próprio sistema de folha, né? De folha de sim, pagamento, tá? Mas tem como fazer esse processo aqui e ele agiliza bastante os pagamentos, tá? De bolsa. Por quê? Você vai liberar um lote, por exemplo, com 50 pagamentos de bolsa. Então, esse lote, ele já vai passar, já vai criar o contas a pagar, entendeu? sim. Então, é bem interessante olhar esse módulo aqui, tá? Bom, Uhum. aí vem esse ponto também, né? Esse processo de contrato de bolsa, ele não vai criar conta a pagar, tá? Quando você está aqui no contrato, você não tem conta a pagar, você tem provisão de pagamento. E a provisão de pagamento, ela não vai para a contabilidade. Não vai por quê? Porque ainda não é uma conta a pagar, tá? A gente só pode exportar para a contabilidade contas a pagar. Senão ia ser uma situação que você ia ter muita provisão que pode ser apagada, que pode ser cancelada. Então ia ser pior do que o contas a pagar, né? Vocês não querem o contas a pagar cancelado, imagina, provisão, ela pode ser apagada porque ainda não tem nada efetivo ali realmente para é só é como se fosse um empenho, né? De um valor, né? Não quer dizer Ô, que ele vai Ni, ser processado no fim. Oi, pode falar. nesse caso, para o portal de transparência, essa provisão vai aparecer lá para o professor, esse compromisso que tem lá provisionado para o projeto? De bolsa vai aparecer. A provisão, o que que acontece? A provisão de bolsa, por exemplo, você tem 12 pagamentos de 2.000 para um estudante, né? Então, ele vai receber ao todo 24.000 durante o projeto, né? Como você tem uma rubrica que é bolsa, provavelmente você vai ter essa rubrica lá na lista, e ela vai ter um valor. Então, por exemplo, você tem de bolsa para um determinado projeto R$ 87.000. 24.000 já vai ficar empenhado para aquele aluno, entendeu? Por quê? Porque, a princípio, o projeto começou e você tem esse valor, né? Que você é um empenho mesmo, né? Quer dizer, você tem que comprometer o saldo do projeto com esse valor. Mas veja só, é um comprometimento orçamentário, tá? Isso. Ele não é financeiro porque não tem conta a pagar. Ele passa a ser financeiro quando você faz esse processo aqui, ó, de liberação de provisões de bolsa, que aí você vai criar a conta a pagar e vai baixar a provisão de bolsa. Então, esse processo aqui, ele é mensal, tá? Aí, por Então, mas exemplo, você pode desculpa, falar? Não, pode falar. a partir do momento que o funcionário, nesse caso a Cíntia, provisiona 24.000 de bolsa. Aí lá no relatório vai estar lá o saldo do projeto que ele pagou durante o mês e logo abaixo vai estar lá provisão a pagar. Ele vai estar Isso. no provisão a pagar, mas no relatório de hoje, que é um tipo de uma reunião depois para esse assunto, lá só consta o saldo. É possível que o professor veja que dentro dessa provisão a pagar, 24.000 é de bolsa, R$ 1.000 é de tal despesa X e a outra é de despesa Y, porque lá só vem o valor. Então, assim, vai gerar-se uma pergunta do qual a gente tem que ficar parando o serviço para dizer o que é que está provisionado por 12 meses para aquele projeto. É isso que eu Não, queria que você entendi. verificasse, tá? Tá, hoje não teria esse rateio ali em cima das provisões, não. Mas lá na web existe também o relatório para que ele possa acessar de todos os valores que estão provisionados, entendeu? Perfeito. Então, assim, ele pode consultar, né? Por exemplo, igual você falou, né? Ele olha o projeto dele, tem um total lá de provisões, que seria de impostos, né? Porque aí é Sim, separado, né? Tem um sim. total de R$ 1.000 de impostos para pagar em cima de provisões, né? Bom, aí ele vai olhar e ele vê que é imposto INSS, imposto de renda, né?
Bom, aí no dia seguinte, como vocês criaram provisões de bolsa, aparece lá a provisão a pagar 24 mil. Ele tem como tirar o mesmo relatório, entendeu? E aí ele vai ver que aquilo ali são as provisões de bolsa que vocês já estão colocando no sistema para poder, no caso, comprometer ali o saldo, principalmente daquela rubrica, tá? Aquela rubrica, Uhum, subrubrica, até ali o final do projeto, tá? Agora, tá. podem acontecer situações, por exemplo, você comprometeu esse saldo para um determinado aluno e ele pediu para sair da bolsa, né? Então você precisa fazer o quê? Tem duas soluções. Você pode cancelar a bolsa, desculpa, cancelar as provisões restantes, né? Ou você apaga as provisões restantes. Aí você vai criar uma nova bolsa. Por quê? O aluno ele pediu para sair na quinta bolsa, né, que ele ia receber ali. Então você precisa fazer um novo contrato, né? Que no caso vai ser para esses 7 meses restantes do projeto. Então, isso acontece com frequência, tá? Isso. E aí o que você não pode deixar é o quê? Você não pode deixar é aquela primeira bolsa, né? Com 24, ativa, e depois criar uma outra bolsa para o mesmo projeto com as 7 restantes. Aí que vem o ponto seguinte: se você trabalha com esse recurso no sistema, ele vai comprometendo o saldo. Então, se você tiver provisão demais, você não vai nem conseguir cadastrar um novo contrato, entendeu? E daí o sistema ele vai te dar um alerta nesse ponto. Deixa eu só ver aqui, tá? O Valdinei, você levantou a mão, mas pode falando, tá? Porque às vezes eu corto que o raciocínio é ruim. É É o seguinte, porque, certo? É eu ia porque chegar nesse ponto. sim, é porque a tela aqui do sistema aqui de reunião, ele fica numa outra tela aqui, então eu não É, fico olhando para essa tela não, tá? tá. Não, é porque que eu ia, exatamente, eu ia chegar nesse ponto, né? Porque se o projeto vem lá provisionado que deve gastar-se 100 mil com bolsa durante a vigência dele, então lá no Certo. cadastro do projeto, na rubrica, vai estar lá, bolsa, 100 mil. Depois, quando o funcionário for detalhar a bolsa, ele vai detalhar por bolsistas. Então, ele vai ter, vamos supor, se aquele projeto tem 4 bolsistas, ela vai fazer 12 ou 24 lançamentos para cada bolsista. E a partir do momento que ela vai liberando, conforme você começou a mostrar ali, ele vai deduzindo lá da rubrica de bolsa. É isso, né? Sim, sim, isso mesmo. Tá, e a partir do momento que aquele bolsista ele pediu o cancelamento, ele não vai continuar mais, e o professor não pretende colocar mais ninguém no lugar dele, você falou que vai ter a opção de apagar. A partir do momento que ele apagar, ele não vai mais comprometer aquele saldo. Por quê? Aquele saldo tem que ser devolvido para a agência de fomento. Então, quando a gente for prestar conta do projeto, pegar o relatório contábil e o relatório do projeto, o saldo tem que ser o mesmo e não pode ter nada provisionado mais, tem que estar zerado. É isso que vai acontecer, né? Isso mesmo, vai acontecer isso. Porque aí, no caso, você vai fazendo os cancelamentos que precisa, apagando aquilo que realmente não vai ser efetivado, né? Certo. E daí você vai chegar no final do projeto com aquilo que realmente foi executado, né? Perfeito. As provisões, que no caso foram criadas e tal, aí elas precisam ser ou apagadas ou canceladas mesmo, tá? Muito bom. Então, bom, então, gente, a ideia vai ser essa aqui, tá? A gente vai inibir esse botão de cancelar para que vocês possam só utilizar o processo de apagar. Aqui no Compras, ó, vai ser o mesmo processo, tá? Então, aqui no Compras, o que que acontece? Por exemplo, tá? Vamos pegar aqui um processo aqui, ó. Ó, esse item aqui não tem pedido de compra, tá? Mas você tem um item de compra aqui e a gente, no caso, vai criar um pedido aqui para esse item, tá?
Bom, o que acontece? Esse pedido de compra aqui, próximo processo aqui, né? Seria aguardar o fornecedor, fazer a entrega, né? E daí a gente chegar aqui e fazer o pagamento ou parcelado ou pagamento único. Eu vou criar aqui que é mais rápido, tá? Pelo pagamento parcelado. Tá? Aqui deu mensagem ali, 2.000, baixar provisões. Então, aqui agora eu estou com essa conta a pagar criada aqui, tá? Deixa eu só alterar aqui, gente. Processo aqui, ó. Contábil, deixa eu ver. É. Essas alterações a gente precisa colocar aqui, ó, tá? Precisa fazer, entrar no sistema, tá? Eu estou entrando com o Aguinaldo também, porque a princípio ele tem as permissões todas aqui no sistema, né? O pessoal de TI tem que ter essas permissões. Então, bom, está aqui o pedido com contas a pagar. Então, aqui, ó, também existe a opção de você apagar as contas a pagar criadas, tá? Veja que aqui, ó, eu não tenho opção de cancelar, é só apagar mesmo, tá? Ah, não, tem como cancelar. Então, aqui no caso, a gente vai travar essa opção também, tá? Para que, no caso, a pessoa só consiga apagar o contas a pagar. Bom, o que pode acontecer aqui? Na hora que, no caso, a pessoa ela for apagar o contas a pagar, pode dar uma mensagem falando que já existe o borderô. Não tem data de pagamento, mas tem borderô. Então, aí o que ela precisa fazer? Ela não vai conseguir apagar o contas a pagar nesse caso. Ela vai precisar conversar com o financeiro para que essa conta a pagar ela tenha que sair desse borderô que foi criado aqui, tá? Então, vai numa sequência, né? Aí você vai apagar essa conta a pagar aqui do borderô e você vai, no caso, fazer o processo inverso, né? Se já está no borderô, você tem que apagar. Bom, e se já tiver pagamento, no caso, um borderô, aí tem que verificar se já foi para o banco. Aí é uma situação, porque se no caso o arquivo ele já foi para o banco, pode ser que o arquivo não tenha sido processado, tá? E aí lá no banco ainda tem como cancelar. Agora, se o processo já foi para o banco, já foi efetivado, já existe movimentação financeira, aí já não tem mais como apagar o processo, porque senão a conciliação bancária não vai fechar, tá? Aí o que precisa ser feito? Esse estorno de lançamento, esse estorno de valor. A empresa, a princípio, o depósito já foi feito para ela na conta, tem que pedir a devolução do recurso, né? Esse recurso, quando for devolvido, tem que fazer a opção ali de fazer uma transferência para o projeto, né? Então, já é todo um processo que tem que ser visto como que ele vai ser feito. Se é um projeto, por exemplo, que tem uma prestação de contas, que tem recursos, né, vinculados, conta específica. Se é um projeto que usa a conta geral, aí de repente o processo é um pouco mais fácil. Aí, no caso, vai depender desse andamento, tá? Então, aqui a gente vai colocar também a opção aqui só de apagar o lançamento, que pode ser feito aqui, né? Apagar o quanto se apagar, tá? Ele retorna aqui para a situação aqui, ó. Então, aqui a gente tira o quanto está pagado do sistema. Aí é importante fazer uma operação aqui, porque se você apagou o quanto está pagar, não quer dizer que o processo ele vai ser cancelado do compra. Às vezes você apagou, por quê? Porque o fornecedor, o coordenador do projeto, ele pediu para não fazer o pagamento. Às vezes é uma prestação de serviço, e daí você criou o contas a pagar, às vezes criou até o conta a pagar parcial, né? Pode ser feito. Você vai pagar um valor inicial de R$ 800 e depois, no final do serviço, 1.200.
mas o coordenador falou para pagar só no final do serviço os 2.000. Então, você apaga o contas a pagar e fica aguardando. Isso é uma situação. Mas, às vezes, o processo realmente ele vai ser cancelado. Então, é importante, aí, no caso, não vai para a contabilidade, tá? Esse processo aqui. É importante você pedir para cancelar, tá? Então, você vai cancelar, aqui no caso, o item do pedido, ó. Aqui no caso, possibilidade, pode colocar aqui o motivo, tá? E aí esse item ele fica cancelado aqui no sistema. Por Ô, quê? Igor, Pode falar. ele vai ser cancelado, mas ele vai ser importado? Esse caso de agora? Porque o que eu detectei foi que, a partir do momento que cancela e ele vai para a contabilidade, ele compromete o projeto, entendeu? Então, ele não pode ser contabilizado. Ele não pode comprometer as contas de despesa e receita lá na contabilidade. Não, então, mas ele não vai comprometer nada não, tá? Não, né? Ele vai Só ficar vai só no ficar aqui compras. no compras. Só o compras que vai visualizar. Isso mesmo. Aí, ó, Tá? é importante que você, no caso, pense o seguinte, né? Esse processo aqui, ele vai comprometer o compras, tá? Só o compras, que ele vai ficar alocado só no compras, tá? E é um processo, assim, que é interessante ficar no sistema, porque amanhã o coordenador, ele pode, por exemplo, perguntar para vocês, por que o determinado item não chegou, ainda não foi Sim. comprado. E daí você tem como falar, ó, foi solicitado o cancelamento por esse motivo, né, tal, alguma situação. Então, vai Não, ficar tudo perfeito. registrado. Ninguém vai cancelar um processo de compras assim, onde você tem um procedimento que tem que ser feito, né? E às vezes é até chato de fazer, porque às vezes você tem vários itens, né? Então você teria que cancelar todos. Não, isso é É, importante. então, né? E agora isso aqui não vai nada para contabilidade, tá? O que ele não pode é exatamente isso. No compras, eu concordo que realmente precisa ficar lá exatamente para essa questão de prestação de conta depois, quanto à solicitação, né? Se Certo. teve andamento, se não teve, qual foi o motivo. Agora, ele só não pode passar daí, ele não pode ir para o financeiro, ele não pode ir para o contábil. Então, a partir do momento que ele não vai, ótimo. Tem Sim. algum lugar, tem algum relatório, tem alguma coisa que vai alertar o setor de compras de que aquele pedido ainda está em aberto? Ou simplesmente se vai ficar ali, se o funcionário não lembrar, ir lá buscar, vai ficar? Por que eu te falo isso? Lá no setor de projeto, quando a gente clica, abre o Master aqui, ele vem com um aviso aqui na tela, dizendo assim, projetos que vão vencer dentro de 30 dias. E aí, se você clica nele, ele abre e mostra quais são os projetos. Então, ele vai dando esse alerta. Todos nós aqui, todos os usuários recebem esse alerta, embora ele seja do setor de projetos. Queria saber de você se isso vai acontecer nesse pedido de compras que ainda está em aberto. Ele foi cancelado por algum motivo, mas ele ainda está lá. Para que Certo. ele possa, em algum momento, de algum determinado tipo, assim, o projeto encerrou-se hoje, então aquele pedido foi resolvido, né? Foi cancelado a pedido do professor, ele deu andamento, ele não deu. O que o sistema vai mostrar para nós quanto a isso, quanto a essa questão? Tá, deixa eu só passar aqui uma atualização do sistema aqui, peraí, só um pouquinho, tá? É porque eu vou acessar um formulário ali só para ver como que está. Está faltando atualização aqui de campos aqui. Veja só. Aqui, ó, tem o recurso aqui, né? De você configurar. Ainda está dando erro aqui. Depois vou ter que olhar aqui, porque eu tenho que pegar outra atualização, tá? O que que acontece? Isso aqui é a configuração do serviço. Você tem como buscar aqui pedidos em atraso. É o que a gente tem de informação. Vocês usam algum serviço aqui? Não, vocês usam, não, aí vocês usam notificação de usuário, né? Agora Deixa eu não eu vou ver saber aqui. explicar. Acho que o Aguinaldo que vai estar mais Que em vocês condições de usam, falar. é, isso, vocês usam essa parte aqui de notificação de usuário, avisar término de projetos, tá? Eu não sei se tem algum, ó, avisar pedido de compra em atraso, tá vendo?
Então, esse aqui já está relacionado a pedido de compra, mas tem que ter cuidado com essa opção aqui, tá, gente? Porque é o seguinte, se a prática de vocês, por exemplo, você tem um processo de compra, isso acontece, tá? Então, às vezes você tem um processo de compra aqui no dia 16/12, você não tem itens, mas você não tem pedido, tá? Nessa situação, e às vezes você não vai ter pedido. Por quê? Porque o coordenador ele fez a solicitação web, preencheu, vocês criaram, iniciaram o processo, às vezes até iniciaram pesquisa de preço, e aí ele pede para suspender o processo, para não ir para frente, né? Então, o ideal é você chegar, como você ainda não tem pedido, tá? O ideal é você chegar nesse processo aqui de compra, que seria esse, né? E você colocar essa compra aqui, ó, como concluída, tá? Porque aí você tira ela da situação de pendente, entendeu? Só que essa parte aqui, pode, vocês têm vários processos de compra que provavelmente não foram para frente e de repente está até com pedido de compra, mas que não foi enviado para fornecedores, né? E aí, no caso, para o sistema, ele está pendente. Então, se você pegar do jeito que está o banco de dados hoje, você buscar aqui, ó, essa notificação, marcar, às vezes você vai ter uma relação de pedidos que, na verdade, eles não estão em atraso. São pedidos que o coordenador pediu para encerrar o processo, são pedidos que, de repente, você fez uma situação que acontece. Você faz todo o processo de compra, faz a pesquisa de preço, aí quando você vai efetivar o processo com o fornecedor, ele fala que não tem mais aquela memória de computador, por exemplo, né? E aí ele não vai receber mais porque aquele é o modelo mais antigo. Então, o que acontece? Parou o processo aqui, entendeu? Aí você vai, no caso, precisar fazer um novo processo, porque de repente você tem que alterar o item, vai ter que verificar com o coordenador o que vai fazer, né? Se no caso continua tentando com outro fornecedor, compra do fornecedor que teve não o valor, menor valor, né? Então, são situações que podem acontecer. Mas, no fim, esse processo aqui, se vocês colocarem essa notificação hoje, provavelmente vai aparecer uma lista que não precisa, porque nem tudo vai estar em atraso, tá? Esse avisar pedido de compra em atraso, ele vai buscar a data que o fornecedor passa para vocês, tá? Que ele vai entregar. Então, ele fala com vocês, por exemplo, que aquele computador ele vai conseguir entregar na segunda-feira, né? Semana que vem. Dia 20, né? Se não me engano. Então, ele vai entregar dia 20. Aí, no caso, dia 21, você já vai receber um alerta do sistema, que o pedido está em atraso, tá? Tem como, através do banco de dados, a gente marcar todos os processos mais antigos como... Porque vamos pegar aqui, ó, de repente, aqui um processo, quer ver? Vamos pegar uma coisa aqui mais antiga. Ó, um dos 5, né? Aqui, ó, tá tudo efetivado. Ó. Aqui você tem uma situação que está em aberto. Ó, ele está sem pedido de compra, tá vendo? Então, aqui, esse aqui não teria problema, porque ele está sem pedido, então ele não vai aparecer na relação de atrasados. Aqui a lista de vocês está até tá boa, tá? Porque, ó, esse aqui, por exemplo, ele está sem pedido de compra aqui, tá vendo? Também, tá? Esse aqui também está sem pedido. Então, o que está com verde aqui, ele está com pedido e parece que está tudo pago. Então, de repente, vocês podem até marcar já essa informação ali, tá? O que eu ia falar com vocês, que de repente processos bem antigos, anteriores a 2024, né? A gente pode marcar no sistema automático ali que o processo está concluído, entendeu? Então, por exemplo, se a gente... Vamos retornar bem a data aqui, vamos colocar lá em 2023 para ver se a gente consegue buscar alguma situação que você... Aqui tem, ó. Eu tô achando que assim, tá, o banco de vocês está muito bom, tá? Então já teria até como marcar. Ó, tá como pendente, mas aqui o pedido de compra, ele tá como recebido, tá vendo? Tem data de entrega, né?
Então, ele não vai aparecer como pendente. Tem conta a pagar, está tudo certo, tá? Vamos colocar aqui, a gente olha o que vai acontecer, porque aqui, no caso, está aqui no sistema, no usuário do Aguinaldo, né? A gente já olha o que vai aparecer aqui de pedidos em atraso aqui. Acho que a configuração é só aquela, tá? Não tenho certeza se tem. Ó, aqui, apareceu essa relação aqui de pedidos em atraso. Então, isso aqui, no caso, é 2024, ó, vamos pegar aqui esse aqui, por exemplo, é 230,24. 230,24, tem o pedido. Olha, isso aqui é uma situação, ó, existe a pagar, a conta a pagar, e ela foi, eu não sei se foi paga, tá? Aqui a gente tem como olhar, ó, ela foi paga no dia 11/6, mas aqui, por que que o sistema está dando que ele está em atraso? Porque não tem data de entrega, entendeu? Então, esse aqui é um ponto que vai aparecer no sistema. Como que ele vai sair dessa lista aqui? Se vocês colocarem a data de entrega. Por que que não tem data de entrega? É comum acontecer, tá? É uma situação que você, às vezes você tem que antecipar o pagamento, né? Porque você comprou um livro, por exemplo, da Amazon, alguma coisa assim, pela web, pela internet, e daí você tem que pagar antes de receber, entendeu? Aí, depois que você pagou, né, o processo, você recebeu mercadoria e tal, às vezes não é colocada aqui a data de entrega, né? Então, fica em branco. No sistema, esse pedido está em atraso. Como que eu posso inibir essa situação aqui? Eu venho aqui nessa compra, ó, e eu falo que ela está concluída, entendeu? Daí ela já não vai mais aparecer aqui no sistema, tá? Por que que não apareceu o nome do funcionário, Nilo? Como que é? Por que que esse caso não apareceu o nome do funcionário quando você clicou nele e estava em branco? Tá, aqui, ó, ele está em branco, tá vendo? Não está como obrigatório preenchimento. Você pode colocar no sistema como obrigatório tudo que foi feito por todos os funcionários, em todos os departamentos na fundação, que apareça o nome do funcionário, fazendo favor? Então, aqui eu Porque se tenho eu que ver entrei se como tem. usuário, Sim. que eu entendo o seguinte, se eu entrei como meu usuário, o sistema já tem que identificar que fui eu, e não deixar o usuário colocar. Então, Que mas isso não seja uma coisa permissiva. não, então, mas aqui é diferente, porque é o seguinte: às vezes você tem no setor de compras, né? Tem uma pessoa, no caso, que vai definir que esse processo de compra vai ser feito por determinada pessoa, entendeu? Então, Não, aqui nós no. aqui não. Quem começa, termina. Tá, entendi. Aí eu tenho que ver se tem configuração para isso, Fabio, que eu não sei se tem, tá? Mas aqui a ideia é que, agora, tem como colocar aqui, a opção é o seguinte, que esse campo ele tem que ser obrigatório. Isso tem como colocar, tá? Agora, aqui no caso vai aparecer a lista, né, de pessoas que trabalham na instituição, para, no caso, você poder colocar. Né? Você, assim, a pessoa ela pode colocar o nome dela mesmo, né? Mas eu não tirei isso não, Nilo, porque isso vai passar como esquecimento e algo que não Não, pode mas acontecer. aí tem como colocar esse item aqui como obrigatório, entendeu? Entendi. Você não vai conseguir fechar esse processo aqui de compra se você não colocar o usuário como obrigatório, tá? Tá. Isso tem Outra como coisa fazer. também, naquela questão ali da data, no que ela interferia se eu pagar antecipado? Se eu colocar que a entrega daqui 30 dias e fazer um pagamento antecipado, só para que isso não ficasse em aberto. Não, o que que acontece? Quando você não utiliza essa parte do sistema de controle de pedidos em atraso, ou de repente você tem relatório que também compras, ó, pedido de compras, né? Então, esse relatório aqui, ele é interessante porque você consegue buscar aqui também todos os pedidos que estão em atraso, tá? Entregas em atraso, né? Por exemplo, com 10 dias, tá? Então, essa situação aqui, o relatório, ele vai te dar
essa situação. Todos os pedidos que estão em atraso com 10 dias. Porque, às vezes, 10 dias não é um período muito alto, né, de atraso. Agora, se você colocar 100 dias, aí, no caso, o número, com certeza, ele vai cair, né? Até porque Uhum. vocês não têm muitas coisas ali que estão ali pendentes, né? Então, esse relatório aqui, aqui tá vendo? 294 dias em atraso. Provavelmente Pois não, é. ou não foi preenchido, tá? Ó, entrega em, tá? Não está preenchido, tá? É, às vezes é um processo que realmente, ó, contas a pagar, tem conta a pagar, então provavelmente não foi colocado só a data de entrega, tá? Como às vezes é um processo que vai ficar difícil, né? De você pegar esse item para verificar quando é que ele foi entregue, aquele item, né? O que você faz? Você coloca esse item como concluído, entendeu? É o mais fácil a fazer, né? Porque pegar e levantar todo um histórico do processo para colocar a data de entrega, tá? Agora, geralmente, quando a compra é feita pela web e você precisa fazer o pagamento, e aí, né, se você tem um controle de almoxarife pelo sistema, o que seria isso? É você marcar que, porque veja, você tem um processo de compra, né, acontecendo. Você registra que ele foi entregue quando realmente ele chegou ou na fundação ou o coordenador lhe deu um retorno de que o item lhe chegou, que ele recebeu, né? Então, aí que você registra aqui a entrega. Agora, o pagamento ele pode ser antes ou depois. Depende da situação que você vai, no caso, ter nesse processo, né? Se for uma compra web, não tem como, você tem que pagar antes, tá? Eu respondi a sua pergunta, eu não sei se... Você respondeu, mas eu acho que vai ficar em aberto essa questão. Eu queria tentar ver É, a aí o, possibilidade que isso não ficasse, entendeu? aí o Porque que acontece? Se vocês começarem a usar esse recurso aqui de pedidos em atraso, fica muito ruim você ficar todo dia, quando você entra no sistema, você vê uma lista enorme, né? E daí você não tem, acaba que é um controle que não vai ficar bom, porque todo dia você vai ver uma lista e você não sabe o que realmente está em atraso, né? Aí o já ideal você vê, seria, como que é? é muito grande só do ano 2024. Olha para você ver. Então, mas provavelmente aí é um ponto seguinte, eu posso transformar isso aqui em Excel, fazer a mesma coisa lá do cancelamento. Vai dar um trabalho maior para vocês. Mas vocês podem, de repente, eu transformo isso aqui em Excel, passo para vocês, aí vocês vão olhar nessa lista aquilo que pode ser, ó, apagar, esse tem data de entrega. Estranho. Né? Ele está aparecendo como atraso. Aí, de repente, esse aqui eu tenho que dar uma olhada. Não sei por Mas que você que ele quer. está aparecendo como Então, mas aqui, ó, atraso, 6 do não. 2, no teu pedido está 6 do 2. E aqui a data do pedido é 17 do 6. Não pode ser isso? Volta para você ver na outra tela. Tá certo, a data do Não, pedido foi o outro é antes, tá fevereiro. tranquilo. Como que Então, é? mas aqui a data do pedido, volta aqui na outra tela, fazendo favor, da notificação. Ah, Notificação. Ué, clica nessa daí. ah, tá. Essa data aqui do pedido é 6 do 2 lá, ó. Ali a data do pedido é 17 do 6, ó, tá vendo? São duas datas diferentes. Tá, deixa eu ver Não aqui. deu a entrada duas vezes? Ah, tá. Eu acho que aqui na hora que eu abrir a compra, ó, ele está fazendo uma busca aqui aproximada, tá? Olha só, o pedido aqui é 246. 246,24. Aqui é o 46,24. Isso. Então acaba que não é esse pedido, não. Deixa eu colocar aqui, na verdade, o pedido é 46-24. Depois Isso 42. eu consigo, ó, aí aparecem três, tá vendo? O Depois que a 42 mesmo. gente. Hein? Depois 42, tá? 42. Peraí. 46,24. Ó, aí apareceram esses aqui. O que que acontece? A compra também é 46,24. Então, é esse pedido aqui, ó, que está em atraso, porque está sem data de entrega também, tá vendo? É porque quando você clica aqui, isso tem que ter cuidado, tá? Senão pode cair nesse erro. Vou até acertar isso aqui, porque aqui ele tem que fazer a busca exata, mas ele tá buscando
uma busca aproximada, entendeu? Tudo que tem Uhum. 46, 24, Isso é tá? sério. E daí acaba que ele apontou para o item errado, tá bom? Mas aqui a lista está certa, é isso aqui mesmo. Aí veja só, eu posso passar essa lista para vocês. Esse processo aqui, por exemplo, ele está concluído, tá? Foi a pagar, tem a data do pedido, provavelmente ele foi entregue, tá? Foi liberado. Então, o que que eu faria pelo banco de dados? Aí, no caso, vocês marcando lá na planilha em Excel, né? A gente vem aqui e põe como concluído esse processo aqui, tá vendo? Tá? Uhum, sim. Bom, aí ele sai da lista. Aí você vai ficar com uma lista que realmente é a realidade daqueles processos que você tem, tá? E daí você consegue manter essa lista, né? E para o sistema isso é melhor, viu, gente? Que aí vocês vão conseguir tirar relatórios, tá? Na web, existe relatório de pedido de compra, o coordenador pode acessar os pedidos de compra dele, né? Só dele, né? Então, você imagina, ele vai acessar pedido de compra e aí, de repente, ele vai ver um pedido que é de 6 meses atrás, que já está tudo certo, mas vai aparecer para ele como pendente, né? Isso. Então, isso pode ser tirado do processo aqui, tá? Por favor, Nilson, você... Oi, pode falar. Então, aí a partir do momento que a gente resolver essas pendências aqui, né, que vocês falarem aquilo que pode ser marcado como concluído, isso que você falou, aí é necessário, independente do pagamento, se ele foi antes ou depois, tá? Aí é necessário você fazer em todo o processo o quê? O recebimento do pedido, que é isso aqui, tá? Aí você efetiva, mas isso vai ser os processos novos, né, que realmente estão acontecendo, tá? Porque isso mesmo, tá? Aí você vai até o final. Tem até o controle também de entrega para o coordenador, tá, gente? E tem como ir até esse momento aqui. E essa lista não pega essa data aqui não, tá? Essa lista ela vai até a entrega do pedido, né? Tá bom? É pendência, por quê? Porque não são todas as fundações que fazem esse controle aqui de entrega para o coordenador, tá? Eu não lembro como que é, não, tá? Teria que lembrar aqui o processo, ó. Envio de recibo de entrega para o coordenador, imprimir recibo de entrega. Então, tem essas opções aqui que, se vocês acharem interessante, depois a gente pode olhar. Agora, não é todo mundo que utiliza, né? Então, vocês têm que ver também porque senão começa assim a engessar muito o processo, né? E às vezes é uma informação que para vocês não é necessária. No sistema, esse processo aqui é mais para controle, ele não é necessário, tá? Esse aqui é interessante, a data de entrega do pedido. Não? Sim, sim, Ô, sim, isso Nia, mesmo. Nia, Oi, pode falar. é possível vincular essa data com a data do dia que vai para o contas a pagar e manda para o financeiro, Olha, para é que ele seja possível, mas às pago? vezes não vai ser a realidade, tá, do processo. Porque às vezes você vai criar o contas a pagar, mas você ainda não teve a entrega, Não, ah, tá. Não, eu queria, tipo entendeu? assim, o dia que você mandou para pagamento, que ele foi pago, você já dá. Não, não pode, não pode. Pode não. Porque às vezes você vai colocar uma situação, inclusive você vai até assumir que você recebeu uma mercadoria que às Então, vezes esse não financeiro recebeu. não pode assumir isso. É, eu Isso. estou com medo disso não ser feito, eu queria alguma Não, coisa mas que olha não só. deixasse o processo Então, mas, continuar. mas veja só, se começar a usar esse recurso aqui de pedidos em atraso, que é interessante de usar, né? Porque Sim. o monitoramento, né? Aqui fica difícil você abrir o compras e começar a buscar aqui no compras aquilo que está em atraso, né? Mas aqui ele já está te dando essa lista aqui, né? Então, Uhum. é importante e o pessoal de compras tendo essa lista aqui, a ideia é manter o mais atual possível, para realmente ficar só aquilo que está pendente, né? Ô, Por Guinaldo, exemplo, tem como você fazer isso? Aguinaldo,
Você pode configurar, assim que o Nilo passar para a Nilo e nós atualizarmos ela, você configurar para que o departamento, o setor de compras e projetos acompanhe e você acompanhe esse relatório, receba esse relatório? Ótimo, obrigado. Obrigada. Nilo, pode continuar. Não, então, assim, aí o processo que a gente estava vendo aqui, esse processo de cancelamento que eu falei com vocês, né? É que no sistema a gente vai travar esses botões para ficar só disponível ali a opção de apagar, tá? Isso tem que ser desenvolvido, tá? Essa opção aí de você tirar o botão de cancelamento, não é tirar, né? Desabilitar, né? Não tem essa opção ainda no sistema, não, tá? Aí depois que a gente colocar essa opção, que vai ser em fevereiro, que a gente vai voltar com esse desenvolvimento, a gente faz um levantamento no banco para ver se tem algum processo que foi cancelado, tá? É Aí, importante, Nilo. aí no caso vai ser 2025, né? Porque 2025 para frente, mas a gente pode olhar o banco inteiro depois também. Tá, porque o que acontece? Está conciliando 2024, já estou encerrando, travando a contabilidade e não posso voltar mais depois. Certo. Então, assim, a gente precisa que nada consiga ser realizado referente ao exercício de 2024. Não tenha Sim. permissão de nenhum departamento, a partir do momento que eu travar a data aqui da contabilidade, que nenhum departamento consiga fazer nenhuma alteração, nenhum cancelamento, nenhuma edição, nada referente a 2024. Somente 2025, até você nos atualizar o sistema para essas permissões. Certo, entendi. Bom, eu acredito que para mim era muito importante, você já nos apresentou, né, para a reunião de hoje. Preciso que a Cíntia, setor de compras, Rose, financeiro, Aguinaldo, tiver mais alguma coisa, aproveitar, né, a reunião, passar para o Nilo, e agendarmos uma outra, tá, Mia? Para você tiver para mim uma data. Então, semana que vem eu vou sair para um treinamento. Tem como fazer a reunião na segunda-feira, 7h30. Cíntia, do módulo web, você vai poder participar dessa reunião? Aí, no caso, essa reunião pode ser de Do 7h30 às módulo 9 web? horas. Hein? É aquele relatório que eu pedi para você montar ele para passar para o Nilo, porque precisa ser melhorado para que os professores tenham todas as informações. Ah, sim. E que dia que vai ser? O Nilo está propondo segunda, que ele tem disponibilidade. Pode ser. Certo. Algum outro setor precisa agendar reunião para já agendar com o Nilo? Rose. Compras. Olha, Val, não, o que eu estou preocupada é aquelas questões lá das notas da SIGRE, né? Aí eu não, bom, se a gente tiver que mexer no sistema, primeiro eu falo com você, né? E depois, que a gente não teve retorno ainda do que pode ser, do que é, né? O que aconteceu para a gente Ah, não, arrumar. que lá não é desenvolvimento de sistema, não. Não, Ô, digo Nilo, assim, de repente, porque assim, eu estava falando, ontem a gente estava conversando aqui, e a gente acredita que pode ser uma duplicidade de provisão, sabe? Porque foi entregue o produto, então a gente imagina que já foi pago. essa planilha que o Nilo vai passar vai te ajudar, porque o Nilo vai fazer ela para nós e mostrar o que a gente tem de pedido, né? Eu acredito que ela pode ajudar nessa questão Essa também. informação pode estar lá. Ah, tá bom, então a gente aguarda. Obrigada. Não, Tá. mais nada. Por enquanto, não. Obrigada. Ô, Nilo, então a gente agenda para segunda-feira e depois eu preciso agendar uma com você para a contabilidade. Aí, quando você voltar do curso, se você já puder deixar agendado, fazendo um favor. Não, tá bom. A gente agenda na segunda-feira, a gente vê a data, pode ser? Pode. Então, Eu vai já ser vou. dia 20, qual horário? 7h30? De 7h30 às 9 horas, tá? Aí já vai Perfeito. ter outras 9 horas, aí Uhum. eu tenho que estar resolvido aqui, tá bom? Não acredito eu que vai ser uma reunião mais rápida, né? Eu não sei se vai aparecer mais alguma coisa aqui, depois que você mandar essa planilha, referente ao setor de compras, mas se tiver, eu te passo. A gente passa para você para essa reunião de segunda e agendamos uma outra, para a gente poder finalizar essas questões. Entendi. Não, tá tranquilo.
tá bom? Tá? Essa reunião, essa planilha, você acha que você consegue encaminhar ela hoje ou você vai encaminhar? Então, eu consigo Sim. encaminhar na segunda-feira, tá? Segunda-feira eu Tá. consigo. Inclusive, eu acho até que eu vou até alterar essa parte aqui, ó, porque a gente pode aqui já colocar uma opção de gerar o Excel aqui com essa lista, entendeu? Sim. Porque, por exemplo, vamos dizer, resolvendo isso, vamos ter que apareçam aí 30, né, pedidos em atraso. Aí realmente que está em atraso mesmo, né? Aí você tem como passar para uma lista em Excel para poder fazer um outro acompanhamento, olhar a lista, ver se realmente vai ser entregue ou não, né? E talvez colocar até outras informações, né? Por exemplo, o pedido está em atraso. Colocar uma forma de contato com o fornecedor, né? O e-mail, telefone, porque daí nessa lista você já tem como já entrar em contato direto, né? Por exemplo, aqui eu sei que o pedido está em atraso, mas eu não sei quem é o fornecedor de qual projeto, né? Tem que ficar toda Então, hora, tem que abrir, né, para poder ver. aí acaba que você tem que abrir o compras para poder olhar aqui a situação. De repente aqui Seria dá para importante. melhorar o retorno aqui para já ficar tudo direto na tela, né? Sim. Tá Nilo, eu bom? lembrei aqui agora também, vou só te adiantar, eu falei, perguntei a Rose se não tinha nada, mas tem sim, do módulo dela, depois eu queria que você desse uma olhadinha, talvez a gente levanta isso para a próxima reunião. Quando vai fazer pesquisa lá no financeiro, movimentação financeira, ou algum outro tipo de relatório, ele não deixa eu pesquisar o valor. Isso eu gostaria que depois, vou lembrar qual é a tela certinho, vou te passar. Certo. Eu queria que depois, se a Rose conversasse com você, para mostrar, porque sempre que eu peço para ela alguma informação, a Rose pesquisa pelo valor, ela não consegue. Então, eu gostaria que depois passar para você ver se tem possibilidade de fazer essa pesquisa também com essa informação. Não, tá bom, tá joia. A gente Tá? olha na A gente, segunda-feira um exemplo, isso. né? Sim, vou pedir para ela montar, vou mostrar para ela o que eu preciso e peço para ela montar e ela depois reporta você. Então tá Ô, bom. Nilo, Oi, pode falar. sobre aquele caso lá que a gente falou na reunião passada, Sim. sobre o instrumento jurídico, você conseguiu atualizar? Tá, a gente vai passar a atualização para vocês, tá? Ah, Qual tá. atualização que vocês têm hoje no sistema? Tem como me falar? Aqui tá aparecendo. Ah, atualização? Então, Aqui ainda não está disponível, não, porque ainda não foi. Tá, essa que eu estou aqui é a 9.4, tá? Aí, no caso, vocês vão receber a atualização, deve ser na segunda-feira, tá? Ou terça. Por causa do final do mês, e aí, no caso, essa opção aqui, ela já vai o termo de outorga aqui, tá? Como opção, tá ótimo. tá bom? Tá joia. Bom, Nilo, muito obrigada pela sua atenção, pela reunião. E segunda-feira nós te aguardamos. E pode ser que às vezes apresente mais alguma coisa. Vou ver com as meninas aqui o que mais que a gente tem no dia a dia, que às vezes na hora a gente não lembra, para Sim, anotar, para passar para você. E aí então tá ficamos bom, aguardando essa planilha. tá ok. E quando a Fabiana chegar, né, a gente tenta ver com ela ali uma data para vocês olharem a parte do contrato de Tá bolsa, joia. Uhum. tá bom? Porque Tá ele ótimo. agiliza bastante, é um processo que é bem interessante ali de ser utilizado, tá? Então tá Perfeito. bom, Nilo, gente. Um obrigada, abraço, viu? bom final de semana. Tá, para você também. Obrigada. Obrigada. Boa noite.